Nada de soninho agora, não é isso? Já tem café, viu, gente? Já tem café, já tem café. Nada de ficar com soninho. Os nossos amigos aqui de Franca vão despertar a gente, né? Com a pureza de coração. É isso? Não é? Vão despertar a gente aí, os nossos queridos amigos do NEP. Já nós temos o nosso coffee, né? Daqui a pouquinho. Só esperar dar aquela ajeitadinha aqui assim, né? Não é? Mas, meus amigos, a gente está conversando aqui a todo momento, quanto está sendo bom, né? Esses instantes que nós estamos aqui, não é verdade? Que gostoso, que clima, que energia, que envolvimento. A gente está se sentindo com o nosso coração assim preenchido. Então isso é muito bom. E pelo menos para mim, né? Desde que a gente começou, o evento tem trazido muita emoção, não é verdade? Então a gente está aqui muito feliz. Bom, não vamos nos estender, apenas o nosso querido amigo João pediu para agradecer já aqueles amigos que já fizeram o apadrinhamento e disse que estará aqui conosco ainda até o final do evento. Para quem quiser, depois no COF, procure o João ali para fazer o apadrinhamento da fraternidade, não é mesmo? Agradecer, o Emanuel também pediu para agradecer a todos pelas camisetas e que ele também estará ali com as camisetas. E vamos prosseguir no nosso evento. Então, nós gostaríamos de convidar os nossos amigos do NEP Eurípides Barçanufo, de Franca, para que componham o estudo no início dessa tarde, cujo o tema proposto é a pureza de coração. Boa tarde. O nosso amigo quase aqui passou um susto em nós. Imagina se ele não participasse. Tinha que estar conosco aqui também. Nós somos do NEP de Franca, o NEP Eurípides Barçanufo. Nós agradecemos muito, com muita alegria, mas muita responsabilidade também, que a gente vem compartilhar um pouquinho do que nós estudamos. Nós vamos nos apresentar primeiro e depois o Emerson vai falar um pouquinho do como nós desenvolvemos o trabalho, como acontece, e vamos entrar no tema que foi proposto. Eu sou Cleonice. Boa tarde a todos, eu sou a Josiane. Boa tarde, eu sou a Cláudia. Boa tarde, eu sou a Diva. Boa tarde, eu sou a Ângela. Boa tarde a todos, meu nome é Emerson. Nós somos da Casa Espírita, Centro Espírita Francisco de Assis de Franca. Temos o nosso coração vinculado a Sacramento, ao Colégio Allan Kardec, ao professor Eurípides. Há mais ou menos 5, 6 anos atrás, ouvimos da equipe espiritual do nobre professor uma recomendação que precisaríamos voltar a ouvir Jesus e começamos a estudar as obras. Foi quando conhecemos a divulgação do NEP, e eu gostaria, antes da gente começar, agradecer profundamente, de todo o meu coração, de toda a minha alma, o NEP Paulo de Tarso, na pessoa do Arthur, que nos recebeu, que nos orientou, que tem nos inspirado
E desse dia em diante a gente convocou os amigos aqui para que a gente montasse. E nós começamos em janeiro de 2018 e fazemos os estudos das cartas do apóstolo Paulo, e aonde a gente tem aprendido a ouvir o mestre com toda a sua grandeza, com toda a sua ternura, com toda a sua misericórdia, e tem transformado as nossas vidas, né? O que foi proposto, capítulo 5, versículo 8 de Mateus: bem-aventurados os puros de coração, que eles verão a Deus. Nós nos atentamos pela tradução do Haroldo, que bem-aventurados os limpos de coração, que eles verão a Deus. E aí partimos desse princípio de limpos, e que vem do verbo limpar, lavar e purificar. E aí a gente foi mergulhando nessa proposta de como que faríamos essa interpretação a partir do momento da limpeza de nossos corações, de purificar através do trabalho, da renovação e do bem. E aí, um dos pilares que nós buscamos organizar o estudo da tarde de hoje foi do livro Vinha de Luz, lição 149, Escamas, e dali que a gente começou a buscar outras obras, que os companheiros aqui também, as companheiras vão falar, mas a gente gostaria só de lembrar uma fala de um amigo espiritual, quando nós iniciamos o estudo do NEP, na primeira reunião, quando a gente fez a primeira reunião mesmo, um amigo espiritual nos disse que o apóstolo cegara os olhos, mas fizera luz na alma. E esse foi uma das mensagens mais sublimes que encantou os nossos corações, porque também temos buscado fazer luz aos nossos corações para que consigamos deslumbrar tudo isso. Mas na lição do Vinha de Luz, eu vou ler duas frases aqui que diz assim, ó, Ananias, é o comentário do Emmanuel, né, quando fala que caiu escamas dos olhos do Saulo. Ananias só cura os olhos do apóstolo Paulo. Paulo entra no caminho do sacrifício para extrair as demais escamas. Quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? E aí foi aonde a gente fez esse caminho. O quanto nós precisaríamos sacrificar, lutar intensamente para purificar, para limpar, né, todos esses membros sagrados que estão à disposição do Espírito, para que a gente compreendesse a grandeza dessa proposta, dessa purificação. E ele, numa outra fala, né, do benfeitor Emmanuel, nessa mesma lição, ele fala assim que muitos de nós permanecemos sobre o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. Essas são as escamas que a gente foi conversando, foi essas as limpezas que precisaríamos fazer, ou que estamos fazendo, para que fizesse essa purificação dos nossos corações. Lutar com todas as forças, com todas as nossas perseveranças, em limpar essas imperfeições que têm paralisado todos nós. E nós conversamos também o quanto que o apóstolo, nessa passagem propriamente dita, nessa experiência, a gente conversou o quanto ele fez a mudança dos hábitos. Ele tinha alguns hábitos que, dentro dessa proposta materialista, enfim, e ele muda a rota para uma proposta de hábitos espirituais. E nessa luta, nessa proposta de renovação de hábitos espirituais, a gente percebe o trabalho incessante dessa limpeza gradativa, mas com muita perseverança. E aí discutimos isso com todas as forças, o quão seria necessário que nós mudássemos os nossos hábitos e buscássemos nessa proposta de espiritualizar
as nossas vibrações, os nossos corações, para que pudéssemos começar a sentir esse convite de purificação de nossos corações. O Cristo vem nos ensinar que não é mais essa pureza exterior, né? Não é essa limpeza de fora, a qual a gente está tão acostumado e que na sua época era tão presente, né? Através dos rituais, de que todos se envolviam acreditando que assim se purificava internamente. E através do exemplo e da vivência do Cristo, nós conseguimos entender que é interior, ela acontece dentro de nós, através da mudança de nossos pensamentos, alimentando os nossos sentimentos dessas virtudes que são tão essenciais para todos nós. E no livro Refúgio, tem a lição Pureza de Coração de Emmanuel, e ele comenta que o coração limpo clareia os olhos e os ouvidos, que inspirados nele não conseguem ver e ouvir senão o bem por onde caminham. Quando o Saulo de manhã comentou sobre nós espíritas que vivemos esse momento, às vezes, de tristeza, de queixa, falta para nós essa limpeza, para que a gente tenha clareza, como ele disse aqui, de que tudo está certo, né? De que somos governados pelo Cristo e que não é o mal que tem dominado, mas sim o bem. Existe tanto trabalho, como nós acabamos de ver, né? Desde o início do dia de hoje, modificando corações, né? Alimentando mentes para que a gente entre nessa sintonia com Cristo e que essas escamas realmente caiam dos nossos olhos e a gente possa ter ouvidos para ouvir e olhos para ver todo esse movimento divino da espiritualidade que tem nos chamado, né, à segurança, ao bom ânimo e não ao desânimo e ao descrédito, né? E o Saulo trouxe isso para que a gente relembrasse, né, o quanto é importante essa vivência e esse exercício, porque a gente se perde muito no filosofar, na parte intelectual. E hoje nós estamos sendo chamados a sentir isso, né? O que é ser puro de coração? Porque aí às vezes a gente pensa que são só espíritos superiores e são como Cristo, mas tem uma caminhada e nós estamos nessa caminhada. E é nesse exercício de poder pensar no outro que nós vamos purificando o nosso coração e essa cegueira vai deixando a luz penetrar e a gente começa a perceber mesmo nas coisas que são difíceis, né, que a gente tem vivenciado, possibilidades, como ele disse, espirituais. Então, assim, sempre tem algo bom e belo que a gente precisa aprender a olhar. E quanto mais a gente clareia os olhos, como ele diz na lição, mais a gente consegue enxergar isso. O quanto é importante a gente estar em conexão, a gente estar com o pensamento ligado nesse propósito para que a gente consiga entender a importância disso. E a gente tem, né, nessas reflexões, o exemplo de Paulo, que vem trazer para nós assim, uma reflexão muito profunda, para a gente estar atento, é a questão da obediência às recomendações divinas, né? Que a gente tem, às vezes, se afastado um pouco dessas recomendações. Porque a partir do momento que Paulo conheceu o Cristo, ele absorveu e passou a vivenciar todas essas recomendações, né? Então, a obediência hoje, talvez para a gente ainda, né, tem sido um desafio muito grande, como espíritos, né, nessa evolução, às vezes ainda, como fala aqui, né, com esse hábitos, né, dos homens velhos, a gente tem se afastado dessa obediência às leis de Deus. E para que, né, a gente tem sido chamada a essas reflexões, né, para o dia a dia, no momento que eu acordo, como que eu acordo, né, como eu passo o meu dia, como eu vou dormir. Será que eu lembro que à noite as atividades lá da minha casa, né, de todas, aliás, as atividades espirituais continuam? Será que eu lembro, nossa, como eu gostaria de voltar, né, para as atividades
na hora do meu repouso do corpo, né, que é essa mente ligada à divindade, a esses espíritos que tanto têm nos auxiliado, né? Porque a gente estava até conversando, a gente tem Deus no comando, a gente tem Jesus como governador do planeta Terra, a gente tem Ismael cuidando da pátria do Evangelho, e a gente ainda se sente desamparado em alguns momentos. Então, tem faltado, às vezes, né, a gente observar mesmo. Nossa, a gente tem tudo, como o Saulo também colocou, né? A pedra já foi tirada do nosso caminho, mas eu, às vezes, sem ter esses olhos para ver ainda, eu não consigo ver todos, né, os benefícios que hoje nós temos para caminhar e chegar, né, à vivência de todos esses ensinamentos. Um dos textos que a gente também apoiou para estar aqui nessa tarde foi do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, quando ele fala de sede perfeitos, e tem um questionamento, mas em que consiste essa perfeição? Aí Jesus disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E a gente vê o roteiro da pureza, ou dessa purificação, ou dessa limpeza, como a gente se atentou, por essa proposta. E uma das colocações que está no Evangelho segundo o Espiritismo mostra que a essência da perfeição é a caridade. Como um trajeto a ser percorrido, um caminho que vamos limpando conforme a gente vai vivendo as experiências. Você vai vivendo uma experiência e naquela experiência você é convocado a refletir, a raciocinar de como você pode corrigir aquela imperfeição, como base, como roteiro, essa proposta. E ele, mais no parágrafo seguinte, diz que a verdadeira caridade, como benevolência, indulgência, sacrifício e devotamento. E aí a gente foi discutindo, conversando, pesquisando, e vendo que o único, né, como o apóstolo Paulo tem dito, que fora da caridade não há salvação, é esse caminho de caridade, do trabalho no bem, que vai fazer com que eu recupere ou que eu construa esse reino de Deus dentro do meu coração. E a caridade é esse desafio incessante para todos nós, né? De burilar os nossos sentimentos e construindo dentro dessa proposta de quando Cleonice falou do livro Refúgio, o coração limpo clareia os olhos e os ouvidos, e inspirado nele a gente consegue seguir o caminho do bem. É esse propósito que vai fazer com que eu enxergue as experiências e as circunstâncias como rotas traçadas por mim mesmo. Eurípides tem trazido na sua pedagogia o planejamento reencarnatório. Ele destrincha isso com grande sabedoria, mostrando para todos nós de onde viemos, por que estamos aqui, e põe como objetivo esse trabalho interno conosco mesmo, né? De evangelizar o nosso coração como necessidade primeira, para que eu consiga adiantar nessa escala evolutiva que é apresentada pelo Espiritismo para todos nós, né? Bom, como o Emerson e a Cleonice já falou, que a pureza de coração ela não é externa. Só que para que realmente, falando de mim agora, que eu consiga realmente modificar, fazer realmente essa transformação, se faz necessário que eu busque evangelizar a minha intimidade. Porque só através da evangelização íntima é que vai movimentar em mim sentimentos que vai realmente, os desafios, o dia a dia, o cotidiano, é que vai movimentar em mim sentimentos que vai transformar em ações, que vai realmente fazer modificações. Eu vou passar a compreender melhor, eu vou passar a ter mais paciência, a ter mais atitude e desenvolver realmente o trabalho no bem, porque só através da verdadeira caridade e da simplicidade, da humildade, é que a gente realmente busca realmente essa
pureza de coração. É buscando nessa evangelização íntima a transformação de todos os meus atos, meus pensamentos e meus sentimentos, e movimentando em mim algo de bom, algo de belo, algo que realmente eu possa ofertar ao outro através dessa transformação, vem realmente traduzir através da simplicidade e da caridade o amai-vos uns aos outros. E as nossas reflexões também foram muito no sentido de que os hábitos externos não promovem, né, essa purificação interna. E a gente se atém muito a isso, né? Então, nós precisamos refletir, porque é isso que a Diva acabou de dizer, é íntimo, é de cada um de nós. São esses sentimentos que têm nos perturbado, que têm trazido, muitas vezes, essa falta de confiança, de fé, né, de crença mesmo, nessa possibilidade de que tudo está certo. Oi? E no livro Religião dos Espíritos, na lição Pureza, ele também faz uma reflexão nesse sentido, dizendo que, se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Então, é com essa presença, essa crença, que a gente vai começando a entender, purificando o nosso coração, que em toda situação existe a presença de Deus. Seja a mais difícil que for. É quando nós somos chamados a ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, porque a gente modifica o externo, a gente só olha para o material. E o Evangelho tem nos chamado a olhar para o campo espiritual, da nossa intimidade. E aí, por mais que seja difícil aquela experiência, por mais que seja difícil aquele momento, é a necessidade do meu espírito. Eu preciso me purificar, e limpando e retirando essas escamas que têm obstruído a nossa visão de ver o quanto aquele momento é importante na nossa caminhada evolutiva. O quanto essa experiência é importante para nós. E é assim, né, identificando a presença de Deus, que nós vamos conseguindo entender o quanto tem sido valiosa a vida. Né? A gente tem vivido tantos momentos difíceis com relação a isso, tanta descrença com a vida, muitas vezes tendo vontade de romper antes do planejamento, e nós precisamos nos ater a isso, o quanto é importante estarmos aqui, dar esse passo, que seja pequeno, mas é esse passo que nós temos um compromisso conosco mesmo, para poder ir purificando os nossos pensamentos e o nosso sentimento. Tem uma outra frase, né, de Tito, que fala assim, ó, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Então, se nós estamos contaminados com a chaga da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, nós também temos em nossas mãos o mais potente antibiótico, que é o Evangelho de Jesus. Né? Então, nós temos o remédio para nos curar. Né? E, para isso, realmente, a gente tem que fazer, né, todo esse trabalho da evangelização, cuidando da nossa intimidade. Porque se a gente for refletindo, né, que eu penso, né, que tudo isso reflete nas minhas ações, na minha convivência, né, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, né, aquilo que eu almejo, e realmente assim colocar essa espiritualidade na minha vida, porque às vezes, muitas vezes a gente ouve a palavra, né, e ela fica só na palavra. E a gente estudando uma das cartas, né, Paulo fala isso, ele fala, o Evangelho é vida. Como que eu vou me alimentar de todo esse banquete espiritual que está sendo oferecido? Porque, às vezes, o banquete está aqui na minha frente, né? Aquele prato farto que a espiritualidade traz para a gente, e a gente não consegue se alimentar. Às vezes, a gente sai ainda da casa espírita, né? Do estudo do Evangelho,
com o coração entristecido, cheio de mágoa. Então, eu não estou me alimentando dessa vida, né, que é o Evangelho, porque ele traz a vida, ele alimenta a gente de vida, até porque nós somos espíritos eternos. Então, mesmo se acabar, quando, né, o corpo acabar as energias e a gente for mesmo para o mundo espiritual, quer dizer, eu continuo tendo vida. Quer dizer, a vida nunca cessa, né? Mas para me alimentar de tudo isso, realmente, essa pureza de coração, ela é necessária para que eu mesmo me alimente. Porque às vezes eu ofereço o alimento para todo mundo e não me alimento. Aí, na hora que chega uma experiência, né, que me requer, como a dona Diva falou, um pouco mais de paciência, compreensão, né, principalmente daquele que está do meu lado, que eu tenho tanta dificuldade, que às vezes é aquele filho, ou marido, ou, né, um pai, uma mãe, e aí eu não consigo me alimentar, né, dessa esperança, desse consolo que a doutrina traz para nós. Todo esse tempo de preparação, a gente conseguiu sempre focar por esse trabalho de intimidade de nossos corações. No livro O Espiritismo, na sua expressão mais simples, o benfeitor ele fala de algumas imperfeições: o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, ódio, inveja, ciúme, maledicência, são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso todos os dias arrancar alguns brotos, e que tem por antídoto a caridade e a humildade. E aí, todo esse trabalho de renovação de nossos corações, a gente sempre lembra daquela colocação do Cristo, quando disse para Hanan que ele viera para instalar no coração dos homens o reino de Deus. E aí, é nesse trabalho de intimidade que a gente tem feito os nossos estudos, tem buscado todas as nossas referências. No livro Nascer e Renascer, do benfeitor Emmanuel, tem uma lição que chama a obra maior. E ele também comenta: a obra maior do Evangelho, porém, é o aperfeiçoamento da criatura, quando a criatura lhe assimila os princípios de reforma e elevação. Então, quando a gente tem estudado bem-aventurados os limpos ou os puros de coração, realmente, à medida que eu vou tirando essas imperfeições, eu vou me abastecendo ou me alimentando de virtudes que me eleva nessa proposta de comungar com o Cristo ou com os seus emissários, essa vida nova, essa proposta de uma vida diferente, né? Como a gente disse no começo, de hábitos espirituais. E aí eu vou sendo tomado por essa força e conseguindo renovar dentro dessa proposta. A gente consegue ver na vida do apóstolo Paulo o quão de trabalho ele fez para purificar o seu coração nessa estrada de solidariedade, de fraternidade, de companheirismo, aonde ele tem buscado estimular todos nós por esse processo de compreensão. Já deu? E aí, a gente também, nós estamos na Carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: tanto bem, e aí a gente consegue ver, dá para pegar o quão de amor, o quão de bondade o apóstolo tem ofertado a todos nós. Tanto bem vos queríamos que desejávamos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas até a própria vida, de tanto amor que vos tínhamos. E aqui dá para a gente perceber o quão somos amados por esse Espírito que comprometera-se com o Cristo, de resgatar todos nós nessa proposta de elevarmos, que ele faz uma distinção interessante entre a intelectualidade e o sentimento. Aqui nesse trecho dá para ver o quão de sentimento ele coloca, convocando os nossos corações a perceber que o caminho é: amai vós uns aos outros como eu vos amo, nessa excelência do Cristo que ele tem feito e tem sugestionado para todos nós, né? E quando estudávamos esse trecho da carta, nós nos apoiamos num texto do Emmanuel,
que chama Amai-vos, que ele comenta a primeira carta do apóstolo João, que diz assim: não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. E aí, ele comentando isso, eu vou falar duas frases aqui que mexeu com todos nós. O universo é o nosso domicílio. A humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. É nesse intuito que a gente está aqui nessa última frase. Aproximar dos melhores para que saiamos daqui fortalecidos, abastecidos dessa mensagem de vida eterna que tem alimentado os nossos corações, que tem nos dado bom ânimo para continuar a nossa jornada. E mais uma vez, eu gostaria de agradecer imensamente, de todo o meu coração, de toda a minha alma, ao NEP Paulo de Tarso, que sinalizou para nós o quão de bênçãos nós poderíamos colher nessa trajetória. Muito obrigado mesmo. A gente agradece por demais essa oportunidade. Sentimos aqui como se estivéssemos num paraíso, onde o Mestre convocara os nossos corações para que voltássemos para as nossas cidades, para sinalizar, dentro das nossas limitações, dentro das nossas imperfeições, esse amor que estamos começando a entender ou começar a compreender de alguma forma. Muito obrigado, viu, gente? Tá bom, viu? Bom, agora nós gostaríamos de pedir a gentileza para os amigos do NEP Allan Kardec de Ribeirão Preto, correto? Para que viessem nos falar sobre o óvulo da viúva. Estão todos prontos? Não? Ah, que é isso, gente? Olha, gente, que safra, hein, Flavinha? Você viu que safra de estudioso da doutrina, divulgador do evangelho aí, né? Que coisa boa. Cabe todo mundo? A gente vai pegar aqui. Tá, ele vai dar o quarto já. Não precisa desligar, tá? Não precisa desligar porque ele vai controlando tudo lá. Não precisa desligar. Ó. Não, pode deixar, a gente se vê. Quer que eu coloque a missão aí aqui? Cabe. Cabe todo mundo. Sim? Sim? Bom, gente, boa tarde. Tudo bem? Somos do Allan Kardec, lá de Ribeirão Preto. A gente vai falar um pouco aqui sobre a metodologia que a gente estuda. Mas antes, lá a gente coloca muito que a gente procura ir além da palavra, né, que mata, buscar o espírito que vivifica. E a gente procura sempre falar sobre o evangelho com o coração, né? É o que a gente pensa. Porque o evangelho, como o mestre nos ensinou, né, o reino de Deus não virá de maneira externa, virá assim dentro de cada um de nós. E é assim que a gente procura. E para isso a gente precisa começar a vivenciar, né? Então eu ia querer propor da gente começar a vivenciar o evangelho aqui. Todo mundo se levantar, por favor. Vamos lá? E todo mundo se abraçar, desejando a paz de Cristo para todos nós aí. Vamos? Paz aí. Paz aí.
Que hora que é? Até às 2:45. Tem? Vamos lá. Que bom, né? Abraço não quer demais, aquece o coração, a alma. Temos alguns integrantes que estão escondidinhos lá, não quiseram vir, estão tímidos, tá? Mayra, né? Já vamos denunciar. Viviane e o Álvaro, mais conhecido como Júnior. Tá lá. Bom, eu sou o Paulo. Mioto, Zé Mioto. Rodrigo. Rafael. Pedro. Gislaine. Rose. Mirley. Bom, pessoal, é uma alegria, uma gratidão imensurável essa oportunidade onde somos abençoados pelo Evangelho de Jesus, nessa oportunidade de compartilharmos o recebimento dessas sementes e também o lançar desses ensinamentos do Cristo. O nosso núcleo de estudos ele tem uma história recente também. Nós iniciamos em março de 2018 e a história foi interessante porque tudo começa através de uma palestra do Arthur chamada Dever, que nos toca profundamente. A gente descobre o NEP, Paulo de Tarso, e a gente, com o movimento da nossa casa, da nossa Sociedade Espírita Allan Kardec, junto com o Paulo, que é o responsável pela parte doutrinária, a gente consegue trazer o Arthur para fazer uma palestra muito interessante e a gente pede orientação, assim como os amigos de Franca, né, nos contou. Ele dá todo o suporte e também nos fala que tem um amigo voltando de São Carlos que participava no NEP, Paulo do Tarso, que é o nosso amigo Rafael. Então, nós tínhamos um anseio muito grande, a gente até conversava agora há pouco da necessidade de compartilharmos, porque, como alguns amigos aqui hoje colocaram, existia um anseio, né, de como estudar, como fazer. E principalmente porque, quando o Rafael nos trouxe que iríamos estudar palavras e versículos, talvez por 3, 4, 5 semanas, nós assustamos. Mas não é possível. E aí a gente chegou num consenso de falarmos que vamos estudar com o coração. E aí nós percebemos que estudando com o coração, atuando com o sentimento, você vai muito mais de 2, 3 semanas. Porque não existe pressa, existe o amor envolvido. E essa oportunidade foi que fez com que o nosso grupo tenha crescido, passa, como todos, né, por momentos de dificuldades no sentido de ausência, mas a gente é uma família, em torno aí de 16 membros, e estamos extremamente felizes pela oportunidade dessa tarde. Essa passagem, eu acredito que todos nós aqui, ou pelo menos a grande maioria, já leu ela no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ela não é nenhuma novidade. Mas, retomando um pouco a fala dos colegas de Franca, quando a gente começa a estudar o Evangelho também estuda a gente por dentro. E a gente passa a ver com outro olhar as passagens que eram aparentemente simples, ou aparentemente inverossímeis, né? Que é essa passagem que a gente vai falar. Então, a gente tem um enorme desafio, né, de falar de algo que é aparentemente simples, que é a passagem do Albu da Viúva, mas que, no seu sentido vertical do sentimento do amor, ela é gigantesca e não caberia aqui em poucos minutos. Então, peço já desculpas. Então, a gente vai dar os nossos pequenos óbulos para a gente tentar fazer o melhor possível aqui. E então, antes da gente começar propriamente dito, ficou combinado o nosso grupo que eu falaria alguns aspectos do contexto, né? Isso já está vinculado também com aquele quem, como, onde e tal, de uma maneira mais implícita, mas para a gente poder entrar um pouco mais no sentido espiritual, por assim dizer. E é importante lembrar, né? Essa passagem está em Lucas, de 21 a 4, e essa também passagem existe em Marcos, mas a gente vai pegar aqui a de Lucas, né?
Bom, interessante, né, que Jesus estava diante do templo com os discípulos. E muito daquilo que o Saulo também falou, ele era não apenas um mestre, ele era o mestre. Então, ele aproveitou de uma situação que era aparentemente corriqueira para ensinar e instruir com amor, né? E é interessante que, então, Jesus estava no templo com os discípulos e estava tendo oferendas naquele templo, que acontecia no pórtico do pátio das mulheres, né, do templo, e não era apenas para mulheres, mas era apenas esse nome. Existiam 13 gasofiláceos, que cada um continha uma letra do alfabeto hebraico diferentes, e eram destinados para determinados recursos. Então, recurso social, recurso do templo, e os sacerdotes eram responsáveis por essa distribuição. E lembrando que existe um grande contraste, porque Jesus já havia tido aquela passagem da expulsão dos vendilhões do templo, posteriormente a passagem da parábola da figueira. Então, todo aquele contraste, né, daquilo que a gente estava falando, aquilo que é exterior, aquilo que é superficial, com aquilo que é interno. Então, esse é o contexto, né? Então, para a gente entender um pouco melhor, os ricos que faziam suas oferendas, os poderosos da época, eles iam vestidos a caráter, tinham um ritual, e eles eram obrigados a falar quanto que eles iam doar. E isso por si só já era algo de... É como se fosse assim, um Instagram da época, né? Divulgar, eu estou aqui doando 3 milhões para o centro tal, olha como eu sou caridoso, né? Ou então, para ter prestígio, poder, enfim. Então, esse é o contexto. Então, imagina só, e as pessoas, e era necessário falar em voz alta. Então, você imagina o constrangimento de quem não podia doar determinada quantia. E acreditava-se, né, que essa quantia era um sacrifício, uma oferenda ao sumo sacerdote, né, que seria o sacerdote maior, que seria o Deus, o Pai, né? Então, eu estaria agradando a Deus dessa forma. Então, é nesse contexto que se dá a passagem. E como divino pedagogo, né, não é por menos que no Evangelho as palavras significam muito, eu vou falar só de uma partezinha, que é o primeiro versículo, né, no 12:1, a primeira parte, levantando os olhos. E o que é curioso, que é como se Jesus estivesse mostrando, né, da onde que vem a pureza do coração dele, como ser de espírito crístico. E ele iria observar toda aquela cena com os olhos de um espírito que já vivia o amor na sua forma mais plena. Então, é nesse olhar que a gente tem que ver. Porque só ele conseguiu ver ali uma pobre viúva que doava os 2 ómulos, né? Que na tradução do Haroldo, que a gente usou, seriam equivalentes a 1/4 de centavo, ou seja, praticamente uma quantia irrisória. E a gente sabe do decorrer da passagem que o ato dela foi o mais valioso de todos. Então, esse é o contexto aqui. Para a gente ter o todo, né, vamos fazer a leitura aí de Lucas 21:1-4. Levantando os olhos, viu os ricos colocando as suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre colocando ali 2 leptos e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos, pois todos eles colocaram do que lhes estava sobrando nas coisas de ofertas. Ela, porém, das coisas que lhe faltam, colocou tudo quanto tinha para o seu sustento. Que é a tradução do Haroldo. Acho que um ponto interessante também de levantarmos é a nossa dificuldade com a visão do mundo. Porque Jesus levanta para nós um olhar com os olhos da alma. Olhos esses que dificilmente encontramos, olhos esses que dificilmente sentimos. Como os amigos disseram, é preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, mas também coração de sentir. Lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, vai ter um ponto de vista. Então, qual é esse ponto de vista sobre a vida futura? Vida essa que ainda
nos deixa inseguro, nos amedronta? Qual é o nosso olhar? Porque a partir do momento que nós nos elevamos espiritualmente, assim como Jesus, o nosso olhar sobre as coisas do mundo transpõe a materialidade. Presos ainda no egoísmo, no orgulho, na vaidade, somos ainda cegos pelos olhos da carne. Então essa lição nos traz um ponto essencial sobre a necessidade da nossa transformação íntima, mas principalmente a forma de olharmos os nossos irmãos. Porque há muita dificuldade dentro de nós na capacidade de enxergar verdadeiramente quem nós somos. Recentemente nós conversávamos que poucos de nós, em estudos, quem tem o hábito de ir dormir e acordar lembrando que somos espíritos? Geralmente vamos encerrar a nossa noite ou nosso dia com as aflições do mundo. E as interpretações das oportunidades que tivemos do aprendizado? Será que a gente lembra? Por isso que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu, que nos fala lá no capítulo 7. É a ação dessa viúva que vem nos mostrar a necessidade dessa transformação íntima, né, de enxergar mais além. Né? Há uma passagem interessante, no livro Obreiros da Vida Eterna, o prefácio do benfeitor Emmanuel, que fala rasgando os véus. A gente sempre fala de véus, né? Véus que nos impedem de enxergar mais além. Né? Véus esses que precisamos arrancar, descortinar a nossa consciência por esse movimento que a gente está falando, através da instrução, do esforço, da vontade e do estudo. Falando desse olhar, né, desse olhar crístico, não sei se todos nós, né, sabemos, mas as viúvas, né, naquela época, elas eram menosprezadas pela sociedade, né, muitas marginalizadas, algumas até exploradas pelo próprio templo, né, dos fariseus. E Jesus, com seu olhar crístico, ele olha de uma outra forma, então ele nos ensina a olhar além. Então ele nos ensina ali que aquela viúva que deu 2 leptos, né, que seriam 1/4 de centavos hoje, ela deu muito mais do que todos aqueles que tinham dado até ali. Por quê? Tem a questão quantitativa e a questão qualitativa. Então ela deu de coração, ela deu realmente aquilo que ela tinha. E um outro ponto também muito interessante é que isso mostra para a gente ter novamente esse olhar, e muitas vezes a gente não se acha capaz de fazer algo. A gente olha sempre a grama do vizinho ou a terra, né, da parábola do semeador do vizinho. Não, aquela terra lá já dá tantos frutos. A minha é um cantinho ali que precisa arar bastante. E a gente é como se a gente voluntariamente se esquecesse de que a gente também faz parte da obra divina. E que todos temos potenciais divinos em nós, né? Que nem Jesus disse, sois deuses, e a gente esquece isso. E é interessante também que o Cristo, né, ele não tinha recursos materiais. Ele dormia na casa de Pedro, comia lá na família de Pedro, e ele era a pessoa que mais tinha tesouros divinos, né? Que irradiava verdadeiramente o amor divino sem nenhuma mácula. Então, isso mostra para a gente que todos nós podemos doar de nós mesmos, né? Essa questão da simplicidade, da singeleza. A gente pensa em obras extraordinárias de pedra, né? Mas a gente esquece muitas vezes um bom dia, de um abraço, que pode realmente mudar a vida das pessoas. A gente nunca sabe o que as pessoas passam. Então, se às vezes eu chegar e conversar com um amigo que não estiver bem, eu posso até não saber disso, mas e se ele estivesse pensando em suicídio e ele pensou melhor e viu que a vida era bem melhor? Então, a gente não consegue ter dimensão. Foi que nem alguns colegas também falaram, da mesma questão da passagem da multiplicação. Então, a gente dá alguns pães e Jesus, Deus, dá o resto. E a gente não consegue entender a extensão desse bem, né? Então, a gente muitas vezes semeia e a gente não consegue enxergar o alcance disso. Então, é o valor das pequenas coisas, das coisas simples, das coisas com amor, que muitas vezes a gente tem esquecido. E aí esses pequenos gestos, essas pequenas coisas, né, onde a gente vai colocando as moedinhas, os centavinhos em nosso coração, né?
no nosso gasofilácio interno. Então, com essas pequenas atitudes que a gente vai tomando, né, todos os dias de nossa vida, a gente vai poder fazer uma grande diferença lá na frente. Porque essas sementinhas plantadas que são colocadas, elas, quando começam a germinar, elas não são aritmeticamente a sua expansão, são geometricamente. E é isso que a gente, às vezes, ainda não compreende por vivermos tanto no mundo material. Emmanuel faz uma colocação sobre isso lá no Dinheiro. Ele diz o seguinte: temos sempre nessas admiráveis contribuições o precioso vintém do amor. E se cada um de nós despender um só de semelhantes vinténs em cada dia da vida, estejamos convencidos de que dentro em breve teremos amontoado para a nossa felicidade um tesouro infinito na espiritualidade maior. O Espiritismo ele é tão importante em nossas vidas que, a partir do momento que ele começa a nos esclarecer, a descortinar esses véus, ele também começa a nos incomodar com as nossas ações, com as nossas atitudes. De manhã, na hora do coffee, fui ali no Jardim do Evangelho, a primeira mensagem que eu peguei: auxílio do benfeitor Emmanuel. Auxílio é a caridade em ação. E quando a gente lê essa passagem, medita, porque os esclarecimentos eles se tornam essenciais para nós a partir desse nosso esforço. Porque muitas vezes nós fazemos uma leitura e essas leituras, no início dessa nossa progressão espiritual, são interpretações que a gente chama de rasteira. A gente é muito ansioso, se preocupa com o dia de amanhã, nem terminamos o dia de hoje. Então essas interpretações é que nos falta pela sensibilidade de uma leitura profunda. Auxiliar verdadeiramente é a essência da caridade. Porque caridade pura, verdadeira, como a que é colocada na passagem, é aquela de quem não espera. Porque verdadeiramente, quando a gente faz uma caridade de coração, a gente nem sabe o que a gente fez. Eu gosto muito de uma fala de Simão Pedro de Lima, que ele fala sobre caridade e humildade, né? Que é igual à respiração, por exemplo. Alguém daqui contou quantas vezes respirou nos últimos 30 segundos? São os humildes. Às vezes as pessoas chegam para a gente: obrigado por você ter nos ajudado. Quando vem esse sentimento: mas o que eu fiz? Isso é caridade, isso é verdade. Às vezes a gente não auxilia nem os nossos familiares. Gosto de uma passagem do orador espírita Quincas Veloso, que ele conta que em um dos momentos de uma ação social, em um bairro muito pobre, que inclusive tinha uma senhora que eles ajudavam. Uma condição muito, muito humilde, de necessidade muito intensa. E, consequentemente, eles foram nesse bairro fazer uma ação social. E esse orador, quando ele percebe que é a casa dela, ele desvia como se: nossa, eu não vou pedir para ela, porque não é possível, né? Se a gente ajuda ela, que condição que ela vai dar? Ao nosso julgamento, ao nosso olhar do mundo. Então eles passam, e quando ele está lá na frente, ele fala: Quincas, Quincas, vem. E ele com aquela vergonha, né? Espera aí que eu já volto. Passa um tempo, ele volta, ela entrega um saquinho em torno de 20 a 25 gramas de açúcar. Será que a gente dá aquilo que a gente não tem ou aquilo que nos sobra? Então essa que é uma reflexão importante que a gente tem dessa essência de caridade que a passagem nos traz. O Pedro falando aqui me lembrou dos nossos estudos, que tem uma passagem do Emmanuel que ele fala assim: todos dão, mas raros sabem dar. Então é exatamente isso. A gente está aqui entre amigos, né? E tem Fraternidade Sem Fronteiras, e a gente pode apadrinhar 100 crianças. Podemos participar todos os dias, todas as semanas, aonde nós trabalhamos, seja no centro espírita ou, enfim, independentemente do local onde a gente vai exercer essas ações que a gente faz e que são importantes. Mas a gente pode chegar do outro lado, no plano espiritual, com as mãos vazias. Porque a gente não aprendeu com a viúva de que é importante a gente doar de nosso coração.
da nossa essência. Será que quando a gente está doando a sopa, a gente está fazendo aquilo de uma forma mecânica? Porque eu estou esperando a hora passar para chegar em casa e eu vou comer tal comida que eu gosto? Ou eu realmente estou colocando tudo aquilo que eu tenho naquela sopa, junto com o amor, junto com as boas vibrações, e realmente ganhando com aquilo, né? Como acho que nossa colega aqui de Franca também falou, é um banquete espiritual, só que a gente precisa aprender a se alimentar dele também. Então, esse gesto é muito interessante também, porque fala que o valor, a balança divina, ela é medida pelo desinteresse, pelo verdadeiro desinteresse. Então, não importa, às vezes, o tamanho, como que eu vou dizer, material de um gesto, mas importa o quanto de nós doamos naquilo, né? E é interessante a gente pensar nessa questão do sacrifício, né? Que a lei divina, que a lei de amor, é a lei da doação. Então, o sol que brilha, que dá vida, que ilumina, ele se consome para poder doar a luz dele. O fruto, a árvore não vai comer o próprio fruto, ela vai doar o fruto. O rio não vai ficar com ele vai correr. Então, tudo na vida é doação, tudo na vida é fluxo. Então, e é interessante que Jesus, né, nessa posição de bom pastor, obviamente percebeu isso e quis ensinar que não adianta, às vezes, caridade, 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 e a gente esquecer de como fazer a caridade. Que é, talvez, para nós, espíritos em evolução, um dos aspectos mais importantes. Que é o que aconteceu no livro Voltei do irmão Jacó, que era um trabalhador espírita muito ativo, e chegando no plano espiritual, percebeu que ele não tinha a luz que ele acreditava que ele tinha. Então a gente tem que se fazer essa pergunta: será que quando eu dou um prato de sopa eu realmente estou doando aquilo? Ou eu só estou ali de uma forma mecânica? Tem também uma mensagem do Bezerra de Menezes, no livro Cura, que ele diz assim: vale muito mais um prato de sopa com amor, em nome do mestre, do que centenas de palavras vazias, realmente vazias de sentido, e não lembro agora o texto, mas esse é o sentido. Ou seja, para aquilo realmente ser valoroso para a gente precisa estar vivendo, a gente precisa se entregar no que faz. Essa palavra caridade, né, convida a gente a várias reflexões que a mente da gente não para, né? Estava aqui pensando, né? Você abre a porta, eu abro a porta do guarda-roupa, eu tenho 10 camisas. É fácil eu tirar 2 e ir lá entregar. E agora, se eu tiver 2 camisas, eu vou ter a capacidade de tirar uma camisa, ir lá e doar para uma pessoa que eu não conheço, sendo que no momento eu esqueço, mesmo eu estando com os meus familiares, e como espírita, tendo a compreensão de que eu sou um espírito imortal e um princípio inteligente, que ele também é meu irmão, como meu pai e minha mãe são meus irmãos também. Então eu me pergunto, o que me falta para impulsionar esse ato de caridade? Será o orgulho? Será o egoísmo? Né? E como um princípio inteligente, eu entendo também, e através das leituras, né, desde eras remotas, do mineral até o hominal, a gente traz resíduos que nos convidam a exteriorizar esse amor como princípio inteligente, né? E eu entendo que através do burilamento, da humildade, com calma, né? Porque como diz Emmanuel, né? É o homem que passa pelo tempo, né? E não o tempo pelo homem, né? Então, eu acredito que a serenidade, ela vem com o compromisso firmado com o amor através da caridade. Mesmo que ainda de forma incompreensiva, por eu ser criatura, ignorante ainda, e estar num mundo de provas e expiações, né? Então eu entendo que a verdade, ela acaba sendo muito relativa ao desenvolvimento moral e intelectual de cada um. Por isso que eu prefiro sempre falar de mim, né? Para não correr o risco de cair em julgamento. Então, obrigado. Vou tentar encadear uns raciocínios aqui, peço aos amigos e irmãos aqui que de repente me auxiliem, né? Assim, da beleza de tudo que a gente viu até agora, né, e com certeza ainda vai ver até o final da tarde, né? Os amigos começaram falando dos bem-aventurados,
pacíficos e pacificadores. Por que eu estou querendo encadear esse raciocínio? Porque a mensagem ela é clara, ela é simples, mas ela é forte e acredito que muito difícil, né? Bem-aventurados os pacíficos e pacificadores, né? Sejamos pacíficos, evitemos o confronto desnecessário. Sejamos pacificadores, vamos acolhamos os necessitados, os irmãos que precisam e até os que não precisam, né? Depois ouvimos aqui a parábola do semeador, que a gente vai encontrar campos diversos, né? Mas continuemos semeando. Talvez a semente que caiu aqui nas pedras não vai frutificar, mas em algum momento essa semente que a gente lançar, ela vai surtir algum efeito, ela vai florescer em algum coração, né? Depois ouvimos aqui da cananeia, né, que num primeiro momento ela talvez tenha ouvido uma frase de Jesus e que talvez por uma condição, a época dela, né, se ela não tivesse a fé que tinha, ela já teria desistido. Mas não, ela insistiu, né? Então, não desistir no primeiro tropeço, persistir e tua fé será recompensada, né? Depois ouvimos em seguida, né, bem-aventurados os limpos de coração. Poxa vida, né? Simplicidade de coração, pureza de coração, acho que é a essência, né, que todo espírito vai buscar, não é isso? E aí agora a gente falando do óbolo da viúva, o Paulo falou não quantidade, mas sim qualidade, né? Eu interpretaria da seguinte forma, de você dar o seu melhor, de você dar sem olhar a quem, né? De sinceridade no ato, né? Sinceridade no ato. E aí, assim, eu finalizaria o meu raciocínio aqui, peço que alguém ajude também. E qual seria a plenitude do Espírito, né? Não só entender o Evangelho, mas principalmente, como acho que o Pedro já comentou também, não só entender, mas principalmente vivenciar o Evangelho. E aí que entra Paulo, né, na sua carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, isso não me adiantaria. E aí a gente lembra, vem Kardec e nos fala que fora da caridade não há salvação. Que ela seja feita, né, de coração, que é o mais importante. E aí lá no Livro dos Espíritos, na questão 893, o mérito das virtudes. Disse o seguinte: a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Como fazemos a caridade? Será que é de coração? E como diz o Adeilson Salles, né, temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e um coração de sentir. Como é que está o nosso coração quando pensamos em fazer algum tipo de doação, né, do nosso tempo, da nossa questão material, em relação ao irmão que mais necessita? Principalmente no sentido de auxiliar, né? Se a gente pensa na palavra ouvir, a gente tem paciência para ouvir o próximo? Muitas vezes nem dentro do centro espírita, né? Por isso que caridade é, sem dúvida, a maior virtude. Porque para a gente ter caridade verdadeira de coração, eu preciso entender o sentido do amar o próximo como a si mesmo. Se a gente faz uma reflexão íntima, a gente consegue amar o nosso próximo como a nós mesmos? Porque o sentido da palavra amor demanda muita abnegação e muita entrega. Entre elas, nos livrarmos do egoísmo, da vaidade, do orgulho, mas principalmente, acho que um dos nossos maiores desafios, o perdão. A gente consegue perdoar verdadeiramente? É muito parecido com a colocação de Rossandro Klingen, que
a nossa vida ela é um filme, mas a gente tem o hábito de fotografar momentos. Então, às vezes acontece algo em nossas vidas, alguma desavença, seja familiar, seja no trabalho, e aquilo nos preenche negativamente. Passa 2 anos, 5 anos, 10 anos. Quando a gente encontra a pessoa, o que a gente lembra? O que você fez para mim? E a gente tem que pensar, ela não pode ter mudado? E a gente? Não fomos julgados pela nossa falta de evolução e progressão espiritual, como foi falado hoje? Então, esse é o nosso grande desafio. É se entregar a esses ensinamentos do Evangelho, abraçar essas oportunidades, como uma tarde abençoada como a de hoje. Nós até brincávamos ali que, após o almoço, parecia que nós estávamos numa colônia espiritual. De tão boa que é essa energia, né? Que são corações amigos, irmãos amados, que compartilham do mesmo pão, que é o pão da vida. A gente não é nenhum santo, porque a gente tem as nossas dificuldades, os nossos anseios, mas o importante é que pelo menos a gente está tentando se esforçar. Salve algumas exceções, a gente está caminhando, e esse que é o nosso objetivo, né? Progredir sempre, mas principalmente, como que foi falado, instruindo com amor, trabalhando com fé, mas dentro de uma vontade íntima para encontrar o nosso Pai de amor, de bondade e misericórdia, amparado pelo Cristo que está sempre ao nosso lado, mas que ainda, na maioria das vezes, não enxergamos. Então, para a gente ir concluindo, não sei se o Paulo também vai querer fazer umas considerações. Eu prometo que vou ser breve e eu sou bem prolixo. E é importante, eu acho que nesse momento, da importância do NEP e do Evangelho em nossas vidas, e talvez a gente não tenha dimensão disso ao longo da nossa vida de espírito imortal, e que nós todos estamos passando por muitas turbulências, né? Isso todo mundo já sabe. E o que a gente não pode é deixar de lembrar de que Jesus sempre está no leme. Então, esse mesmo mestre que está no leme, esse mesmo mestre que ensinou os discípulos o valor da qualidade da caridade de coração, que ele ensinou para a pobre viúva, né? Ele está também olhando os nossos pequenos sacrifícios, as nossas pequenas lutas, mesmo que muitas vezes com dificuldades, né? Então, para que a gente possa, porque o Evangelho é uma mensagem de alegria, né? É uma mensagem de esperança. Então, a gente tem sim que fazer do nosso dia a dia, encher o nosso coração. E por que ela teve mais mérito? Porque ela teve o sacrifício, né? E tem uma passagem que eu gosto muito no livro Lua Nova, do Humberto de Campos, que é o capítulo 20, que Jesus conversa com Maria de Magdala. E isso me marcou muito, né? Acho que a gente está estudando no NEP ali com o Arthur pessoal, na época, e que Jesus diz assim: o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Então, o que realmente vai fazer a gente caminhar é a gente se colocar, a gente se doar em tudo aquilo que a gente for fazer. Então, seja em obras, seja falando, seja abraçando as pessoas, seja olhando para as pessoas, que a gente possa estar inteiro, porque muitas vezes a gente está pela metade nas coisas, né? Então a gente vai almoçar, família, e cada um está com o seu celular, né? Então, desde as pequenas coisas, que acho que é o grande sentido, e tudo que a gente for fazer, a gente realmente elevar o nosso coração e entregar tudo aquilo que a gente é, que aí a vontade divina se faça em nós. E o Rafael trouxe nos estudos, né, uma frase que eu vi muito tempo atrás e que eu acho muito interessante da gente relembrá-la aqui. Que diz o seguinte: qualquer um de nós pode contar quantas sementes tem dentro de uma fruta, mas somente Deus pode contar quantas frutas tem dentro de uma semente. Então, Emmanuel trabalha muito com isso, que aquelas sementinhas que nós plantamos, né, vai fazer uma grande diferença, principalmente se for plantada com amor, vai fazer uma grande diferença, né, na vida futura de todas aquelas pessoas, não importa quanto tempo passa. Então, muito além da nossa visão material, da nossa visão dessa personalidade, tem que ser, sim, a visão da individualidade, do espírito imortal.
Então, plantemos as sementinhas, sim, com amor. E lembrando Miranês diz o seguinte: plantemos as boas sementes, mas lembremos que o cultivo pertence a Deus. Obrigado a todos. Tá? Essa tarde está maravilhosa e vamos continuar. Tá? Obrigado. Não vai usar o culto? Você vai usar data show? Não? Ninguém vai mais usar. Eu acho que eu vou até desligar o meu novo. Bom, dando prosseguimento às apresentações, e é com tristeza, né, que a gente fala assim, chegamos ao último grupo. É o último grupo. Nossos amigos aqui de Campinas, do NEP Eurípides Barçanufo, encerrarão esse ciclo de reflexões sobre as passagens do Evangelho, e eles vão tratar com a gente pela a parábola da dracma perdida, ok? É isso, então sejam bem-vindos os nossos irmãos do NEP Eurípides Barçanufo, de Campinas, o tempo é de vocês. Muito boa tarde a todos. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. Acho que todos vocês já sabem da alegria inenarrável que é estar aqui nesse dia de hoje, em estar junto com esse grupo maravilhoso, estudando, compartilhando tantas informações e tantas bênçãos. O NEP Eurípides Barçanufo de Campinas começou as suas tarefas por volta de novembro do ano de 2016. Nós contamos também com um apoio carinhoso do Arthur, que nos deu alguns documentos, algumas informações. Nós começamos a trabalhar isso tudo e conseguimos completar o nosso grupo. A gente tem também a presença da Val, que é do NEP Gesiel, que faz parte também do NEP Eurípides Barçanufo em Campinas. E o NEP Eurípides Barçanufo recebe o nome do professor Eurípides pelas relações de carinho que nós temos com o Centro Espírita Allan Kardec, no núcleo Eurípides Barçanufo. Nós temos vários trabalhadores que são desse núcleo e trabalhadores de outras casas. Eu vou passar rapidamente para cada um, para poder falar o nome, se apresentar rapidamente, e a gente começa a dar a exposição. Bom, eu não estou aqui de abelhuda, como ele disse. É que Jesus achou que um NEP só não era suficiente para transformar esse espírito aqui. Então, no começo do ano, ele me fez conhecer essa turma maravilhosa aqui. Então, a partir do começo desse ano, né, eu comecei a participar também. Eles estavam pertinho, um horário que dava certo, então vamos que vamos. Boa tarde, pessoal. Sou o Lucas. É com muita alegria que a gente está aqui agora para fazer esse estudo com vocês. Eu sou a Camille. O João comentou que a gente tem companheiros de várias casas junto com a gente ali, não tem só trabalhadores do SEAC, lá de Campinas. E, como os outros já falaram, para nós é uma alegria muito grande estar aqui nesse dia de hoje. A Camila é a agenda, tá, gente? Boa tarde, gente. Eu sou a Silvia. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa tarde. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcelo. É um prazer imenso estar aqui, que a gente possa compartilhar com vocês um pouquinho dos nossos estudos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja conosco, e está mesmo, né? Meu nome é Clóvis, eu sou do Grupo Espírita Casa do Caminho.
que é muito conhecido como Meimei. Eu fui cobrada aqui para dizer que eu faço parte do grupo do NEP Francisco de Assis também. Viu? De vez em quando eu venho aqui. É meio doentio, mas é uma doença legal, né? Muito bem, é uma doença saudável. Muito bem. Bom, nós nos propusemos hoje a falar a respeito de uma parábola de Jesus, a parábola da dracma perdida. Mas antes da gente começar a falar propriamente da parábola, eu acho que nunca é demais quando a gente relembra um pouco a respeito do Mestre, daquele Espírito que nos trouxe as parábolas. E quando a gente se pergunta por que Jesus falava por parábolas, a gente começa a compreender da dimensão desse Espírito que nós conhecemos como Jesus, o Cristo, ou então Yeshua Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo, que vem nos trazer através de histórias comparativas aquilo que Deus espera de nós. Então, se algum dia nós tivermos uma dúvida, o que Deus espera de nós, o que Deus quer de mim, basta que nós recorramos ao Mestre, para que nós possamos olhar as suas parábolas, e nós vamos entender exatamente aquilo que Deus espera e busca e deseja de nós. Relembrando a questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais: qual o modelo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para nos servir de modelo e guia? A resposta é a mais curta de toda a codificação. A resposta é Jesus. Mas a resposta é curta porque Kardec, como sempre, trabalha muito bem a questão. Quando ele pergunta qual o modelo mais perfeito, ele quer saber qual que é o espírito que nós podemos confiar plenamente, que pode nos servir de modelo e guia. E a pergunta de Kardec é: qual é o espírito mais perfeito que Deus tem oferecido? Não ofereceu, mas tem oferecido. Jesus, ele continua junto de nós. Ele continua conosco. Ele nos conhece pelo nome. Basta que nós possamos nos lembrar da passagem de Jesus e Zaqueu. Quando Zaqueu sobe no sicômoro, ele olha e diz: Zaqueu, se apresse, vou jantar em sua casa. Ele sabia de Zaqueu pelo nome, assim como nos conhece pelo nome. Então esse Espírito nos serve de modelo e guia. Modelo é aquele a quem nós nos espelhamos. E o guia é aquele que sabe o caminho. Só que o guia, ele não sabe apenas a parte boa do caminho, ele sabe também o que não é bom no caminho. O guia, se nós vamos para uma cidade, por exemplo, fora do Brasil, o guia vai ter que falar o nosso idioma. O guia vai ter que entender das nossas necessidades para poder nos dar aquilo que nós precisamos. Então a pergunta de Kardec não podia ser mais feliz quando ele diz do modelo e guia. Quando ele fala da capacidade que esse mestre tem de nos guiar pelos caminhos, de nos mostrar o que devemos fazer e também nos mostrar com o que nós devemos ter cuidado. O que nós devemos ter certas circunstâncias que nós devemos tomar cuidado, onde nós não devemos pisar. E quando ele fala no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, é porque o caminho do Cristo é o mais perfeito, é o mais seguro que nós podemos andar, caminhar. E nessa estrada do Cristo, nós vamos encontrar muitas vezes irmãos que acabam se perdendo. Irmãos que se entregam a situações, às vezes, de dor, de rancor, de revolta, e acabam se afastando do Pai. Acabam buscando situações tormentosas, acabam buscando situações que trazem dor para o seu coração. E espíritos que muitas vezes dizem que jamais se arrependeriam do que fizeram de errado, ou então espíritos que não entendem a necessidade do arrependimento. E aí nós vamos ver Jesus trazendo a parábola da dracma perdida, nos mostrando exatamente a relação de Deus conosco, seus filhos, com aqueles que se perderam no caminho e que precisam voltar, e com aqueles que já estão no caminho. De uma maneira maravilhosa, Jesus não esquece de nenhum dos seus irmãos. Ele comenta sobre aquele que se perdeu,
mas também comenta sobre aqueles que já estão no caminho certo. E qual é o dever daqueles que já estão no caminho certo? Qual é o dever daqueles que já estão juntos do Pai? Então essa parábola vai nos trazer um pouco disso. Lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8, nós vamos ver Jesus contando a parábola. Mas, para a gente poder se posicionar diante da parábola, é interessante saber o que estava acontecendo. Ambientação. Jesus estava entre fariseus e pecadores, ou pessoas de má vida, como eram conhecidas na época. Pessoas que haviam cometido delitos, pessoas que haviam se perdido na vida. E Jesus estava almoçando com essas pessoas. Jesus estava se alimentando junto dessas pessoas. E os fariseus, obviamente, olhando aquilo, diziam: mas como pode ele comer com as pessoas de má vida? Como pode ele ficar junto dessas pessoas que não servem para a sociedade? Então a gente começa a entender que, teoricamente, os fariseus já seriam aqueles filhos que estariam do lado de Deus, por conhecerem a verdade, por conhecerem a antiga Torá, por conhecerem as vontades de Deus. E as pessoas de má vida, como eram conhecidas, seriam aqueles que estariam sendo buscadas pelo Pai para reencontrar-se nesse reino maravilhoso. Então, Jesus começa contando a parábola da ovelha perdida, ele conta depois, em seguida, da dracma perdida e depois a parábola do filho pródigo. As três nos fazem compreender da mesma maneira este sentimento de amor de Deus, nosso Pai, por nós, seus filhos. E nós escolhemos a parábola da dracma perdida porque geralmente ela é a menos explorada, é menos utilizada geralmente no meio, então nós acabamos selecionando ela mesmo. E diz o seguinte, Jesus diz: qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E a achando, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma que se perdera. Assim vos digo que a alegria dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que era uma dracma? É uma das moedas que teve o maior tempo de circulação na história. Ela já existia na época de Jesus, era uma moeda grega, e ela saiu de circulação em 2002 na Grécia, quando o euro entrou. Então é uma das moedas que teve o maior tempo de circulação da história da humanidade. A dracma valia, na época de Jesus, 1 dia de trabalho. Então era uma moeda de um certo valor. Havia um valor importante daquela moeda. E a parábola nos fala de uma mulher que havia perdido 1 dracma. Ela tinha outras 9. Ela já tinha outras 9 consigo e perdera 1. Mas mesmo que ela já tivesse 9 dracmas, ela ainda acende a candeia, varre a casa, busca com diligência aquela dracma que havia se perdido. E então, quando ela encontra, ela festeja. Quando nós falamos da dracma, Jesus utilizava de elementos da época para que as pessoas pudessem compreender o tamanho da informação que ele queria trazer. Obviamente, a dracma tinha um valor monetário, tinha um valor financeiro. Então, Jesus utiliza deste objeto, da dracma em si, para mostrar a questão do valor que se tem. Então, nessa parábola, a mulher representa Deus. E as dracmas vão acabar representando, de certa forma, os seus filhos. Então, mesmo tendo 9 dracmas consigo, guardadinhas, ela se preocupou em buscar aquela uma que havia se perdido. Assim funciona a misericórdia divina para conosco. Deus jamais vai se esquecer de nenhum de seus filhos. Ele aguarda pacientemente que aquele filho se arrependa, olhe para si. E como vai dizer na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo vê que ele chegou ao fundo do poço, na parábola diz: caindo então em si, ele lembrou
de que os seus trabalhadores e seu pai tinham comida e ele não tinha. Esse caindo então em si é o mesmo caindo em si que Paulo teve ao recobrar a visão e ver que o homem que ele iria assassinar, Ananias, estava cuidando dele. Este caindo em si, quando ele caiu de sua montaria e só divisou a figura do Cristo perguntando: Paulo, por que me persegues? Este caindo em si. Esta é a busca de Deus pelaquela ovelha desgarrada. Por aquele filho que se perdera, mas Deus não olha o que nós temos de sombra. Deus olha o que nós temos de capacidades. Deus olha para a nossa luz. Jesus está nos mostrando naquele momento que o grande desafio que nós temos é divisar as nossas sombras. É encontrar o que nós temos dentro de nós que necessita de arrependimento. Mas não é aquele arrependimento de falar: ai meu Deus, né, agora eu vou ser punido. Não existe punição. Deus não pune. O arrependimento é aquela ideia do: poxa vida, o que eu posso mudar? O que dá para fazer diferente? O que dá para eu fazer de uma forma que me traga mais resultados positivos? Como que eu faço para apostar no que eu tenho de luz? Então, Deus vai focar naquele filho, naquele único que estava perdido, e vai então fazer de tudo para que ele volte ao seu seio. Mas aí tem a parte segunda da parábola, que diz que quando a mulher acha a dracma perdida, ela convoca as amigas e as vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Quando Deus reencontra aquele filho que havia se perdido, Ele deseja que todos nós, que já estamos ao lado dele, também nos alegremos. Todos nós que estamos juntos nesse trabalho de amor, possamos também abrir os braços para aqueles que chegam. A gente costuma brincar, às vezes, no grupo. Às vezes acontece de algum companheiro ficar um tempo sem ir na casa espírita, depois de muito tempo reaparece para tomar um passe. Aí, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos dizer assim: ah lá, quando precisa, volta. Ah lá, veio tomar passe. Tá vendo? Tá precisando, veio tomar passe. Aí nós não estamos sendo as 9 dracmas que ficaram com a mulher. Nós não estamos sendo aquilo que Deus espera dos seus trabalhadores. Porque se nós já somos trabalhadores do Cristo, em nome de Deus, se nós já temos esse conhecimento, essa compreensão, então é necessário que nós estendamos a nossa compreensão para todos os outros também. Para aqueles que cometem enganos, para aqueles que se enganam. Porque quem de nós está livre de cometer infortúnios? Hoje nós estamos numa posição boa. Se nós não tomarmos cuidado com as dificuldades que às vezes nós temos, nós podemos nos perder também. E aí nós vamos querer que esse mesmo Pai nos procure diligentemente, nos procure cada um de nós nas nossas dificuldades. Quando a gente fala também dessa parábola, nós podemos olhar de uma outra forma. Como nós havíamos comentado, de que Deus busca o que nós temos de luz dentro de nós, nós podemos procurar dentro de nós essas dracmas, como sendo as nossas virtudes. Se nós procurarmos diligentemente dentro de nós, com calma, com carinho conosco, porque nós também temos que ter carinho conosco, nós também temos que nos perdoar. Quando nós olhamos para nós com calma e buscamos as nossas virtudes, nós acendemos a candeia. E olha que interessante, a candeia, ela é um tipo de objeto onde você coloca um querosene, tem um pavio e você acende, ele gasta o combustível. Então, quando você coloca um combustível para buscar dentro de si as melhores virtudes, a gente vai encontrar. Nem que seja necessário revirar todos os móveis,
nem que seja necessário varrer a casa inteira. E quando a gente encontrar o que nós temos de melhor dentro de nós, nós vamos nos alegrar e vamos comemorar. Olha, de uma forma interessante, a gente vai lembrar de uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 1007, onde Kardec pergunta para os espíritos: existem aqueles espíritos que nunca se arrependem? E aí Kardec diz, os espíritos respondem, pode ser aqueles que tenham arrependimento tardio. Mas dizer que nunca vão se arrepender e nem se melhorar é negar a lei do progresso. É dizer que um menino nunca chegará a ser um homem. Ou seja, todo crescimento que nós realizamos dentro de nós faz parte de uma lei, que é a lei do progresso. Todos nós, quando caímos em si, quando encontramos dentro de nós as nossas melhores virtudes, quando encontramos dentro de nós o que a luz, mas que nós também possamos conhecer as trevas, porque quando nós nos conhecemos, nós sabemos exatamente o tamanho que temos. Nós buscamos aquilo que foi comentado pelos outros companheiros da humildade. Porque o humilde é aquele que sabe que precisa receber, mas que também pode dar. Ele conhece aquilo que ele pode dar, mas ele entende que ele também precisa receber. O próprio Cristo, cansado da cruz, com o rosto todo machucado, cheio de suor, permitiu que mulheres enxugassem o seu suor. Quando ele cai com a cruz, ele permite que um jovem sirineu o ajude a carregar a cruz. Ele, o governador celeste do planeta, o espírito de maior envergadura moral que pisou nesse planeta, pediu ajuda. Esse espírito nos mostra a importância de nos conhecermos, de sermos os puros de coração, os limpos de coração, para podermos, se quando necessário, voltar ao caminho de Deus, voltar ao caminho correto, o arrependimento, que nós possamos nos arrepender, mas de uma forma produtiva. A dracma perdida, essa parábola tão pequena e tão simples, mostra o valor que cada um dos filhos tem para esse Criador, para esse Pai. E nenhum dos seus filhos, como já foi dito, ficará para trás. No item 7 desse capítulo 15 de Lucas, a gente vai ver Jesus dizendo que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que já se arrependeram. Porque aquele que é justo, que já se arrependeu, que compreendeu, já entendeu o caminho. A busca é por aquele que precisa do caminho, que precisa encontrar o amor, que precisa encontrar as respostas. Então essa parábola ela vem cheio no nosso coração para nos trazer tanta paz, para entender que Deus, Ele não nos olha como filhos que devem ser punidos ou castigados, não. Mas como filhos importantes, como filhos que têm capacidade de ser melhor daquilo que é. Como filhos que podem dar muito mais. Os frutos podem ser muito mais abundantes. Então Deus, o nosso Pai, Ele vai sempre olhar para aquilo que há de melhor dentro de nós. Gostaria de saber se alguém do grupo queria fazer alguma contribuição. Tranquilo? É uma parábola curta. Esse é o conteúdo que nós tínhamos planejado. A gente agradece imensamente a oportunidade de termos compartilhado um pouco do nosso estudo com vocês. E quando forem para Campinas, visitem-nos. Muito obrigado. Bom, meus amigos, nós encerramos assim esse ciclo de exposições e de apresentações